Fala, rapaziada, tudo bem? Chegando com mais um Potter Entrevista featuring. Sabe quando houve aquele rap que tem o featuring e o nome de um amigo do cara? Agora é Potter Entrevista featuring Divério. Tá ali o nome dele, né? Que é um rapper mais caro, né? De mais sucesso, que a galera traz pra aumentar a possibilidade da galera aumentar a audiência ali no Spotify. Aliás, quem tá com a gente é a Cultura Inglesa. A nossa parceira Cultura Inglesa é quem tá com a gente em mais uma edição do Potter Entrevista. E se tá nos teus planos aprender ou melhorar o inglês e o dos filhos, não tem por que deixar para depois. Eu digo isso porque estamos numa pandemia. O curso presencial da Cultura, todo mundo conhece. Qualidade e excelência acadêmica com mais de 85 anos ensinando a língua de Shakespeare. Tem também o curso semipresencial, que mistura aulas presenciais com atividades online. Aí tem a modalidade ao vivo pela internet, para você poder estudar sem sair de casa. E aí é diferente do inglês online. O inglês é ao vivo, pela internet, com dias, horários e professores fixos, né? Tem detalhe ali bem marcante. Ó, a aula às 3 da tarde vai estar lá às 3 da tarde pela internet. Detalhe importante, que tanto o curso presencial como o semipresencial estão acontecendo ao vivo pela internet, porque estamos num período de isolamento social ainda, apesar de algumas aulas estarem voltando, né? Isso está rolando ainda com a cultura inglesa. Ou seja, você escolhe como quer estudar. Bom, para saber mais, é só é mandar um WhatsApp, mais fácil ainda, 21 4002 0909, é bem esse o número, 21 4002 0909, ou entrar em culturainglesa.net. Corre porque tem o inglês para você, tem uma cultura inglesa para você, Divério. Bom dia, boa tarde e boa noite, Divério, tudo bem? No meu caso é boa noite, dá para ver pelo fundo, né? Né? É Tudo bem para quem está nos ouvindo? Obrigado mais uma vez por esse convite. Acho que estamos tentando fazer um trabalho legal, um documento, e hoje o nosso convidado tem muito para contribuir para esse documento. Eu tenho certeza disso. Celso Rotti, tu gosta de Los Hermanos? Primeiro, boa noite, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Los Hermanos, claro. Eu fui no show dos Los Hermanos e fui com o meu filho e um amigo dele. Sentamos para ver o show. Onde é que foi, cara? Ali no Bourbon? Será que pode ser? Eu te encontrei nesse show e não era do Los Hermanos, era do Marcelo Camelo. Tá, era um só dos do caras. Marcelo, então? Isso. Um deles, né? É. Mas ele cantou música do Los Hermanos, né? Cantou. Algumas, se não todas. Bom, e os dois sentaram, eu e a minha esposa, e os dois sentaram e disseram assim, isso não é música, isso é uma religião. Então, tu me pede se eu gosto do Los Hermanos. Eu gosto dos Los Hermanos, sim. Acho a música deles de muita qualidade. Claro que não acompanho, mas gosto dos Los Hermanos. Tem alguma coisa assim que cola? O problema dos Los Hermanos são os fãs. Eu sou muito fã. E esse é o problema dos Los Hermanos. Os fãs são... Eu senti. É tipo Jesus Cristo, né? O problema não é Jesus. Jesus estava na boa dele lá, fazendo as coisas legais. Mas aí vieram os caras, né? A mesma coisa Maomé. Vieram os caras, encher o saco, não entenderam bem o que eles queriam. Celso, eu já te encontrei em outros lugares, tipo exposição, né? Aí eu te pergunto, o futebol, ele chega a ter até um preconceito com a arte, né? Com essas coisas mais abstratas, né? É uma coisa mais dura o futebol. É um ambiente mais grotesco, digamos assim. Eu não tô colocando aqui Los Hermanos como uma super arte, tá? Porque eu já te vi em outros ambientes, cinema, que é uma coisa que tu gosta de ir, já te encontrei também, né? Como é que é essa proximidade da arte com o futebol? Cola, não cola? O jogador que gosta, ele é tratado com preconceito? O treinador e o dirigente? Como é que é essa junção? É complicada porque nós não podemos esquecer a realidade, né? O que nós temos no futebol? Nós temos uma mão de obra, eu chamo de pé de obra, mas vamos lá, para ficar bem claro. Nós temos uma mão de obra no futebol que, infelizmente, ela não tem a possibilidade de ter uma formação normal, né? Ter o primeiro, segundo, terceiro grau, eles não conseguem, porque o futebol faz com que os que tentam desistam. Eles desistem no meio do caminho. Por quê? Porque tu já encontra a felicidade logo, né? 19, 20 anos, o retorno financeiro ele é imediato. E aí tem outra lacuna que eu venho debatendo isso há anos. Eu tenho 30, 40 anos de carreira de treinador, eu joguei futebol antes. E é uma lacuna muito séria e muito triste que nós formamos jogadores, nós não formamos cidadãos, né?
Então, isso é um problema. O cara que não tem uma cultura, ele vai atrás da arte, vai atrás do show, vai atrás do cinema. Para quê? Porque se ele não foi habituado a isso, se ele não estudou, se ele não viu, se ele não conhece, como é que ele vai achar aquilo legal, bonito? Não dá. Então, é uma distância muito grande, é uma fenda muito grande culturalmente que nós temos e até legalmente, porque os clubes de futebol, eles não pagam, eles pagam menos, não quer dizer, não é não pagam, mas pagam menos impostos, né? E deveriam dar o retorno da formação do atleta. E esse é um grande problema que nós temos já desde sempre e continua, infelizmente. Mesmo que nós tenhamos aí agora uma mudança de paradigma social muito grande com o evento internet, mesmo assim, mesmo os jogadores, eles têm dificuldade para ler e escrever, mas eles sabem lidar com o computador, que é o telefone, né? Sim, sim. Então, isso é muito complicado, é muito difícil, mas eu acho que se explica por aí. Existe uma distância muito grande da realidade do jogador de futebol, né, da sua formação, da sua formação familiar, a sua formação cultural, a sua formação didática. Eles não têm essa possibilidade. E se não tem isso, como é que eles vão achar bonito uma exposição? Como é que eles vão achar bonito uma peça de teatro, um filme de cinema, o Los Hermanos? Mas e como é que tu faz isso no vestiário, Celso? Como é que essa quebra completa? Essa quebra completa, e é que tá. O treinador de futebol também tem que buscar exatamente o que importa para o jogador de futebol. E aí é muito complicado isso, porque a gente tem que, os degraus todos, né, a gente tem que ir de encontro à ansiedade, aos objetivos, à realidade dos jogadores, que é uma realidade completamente distante disso, é uma realidade focada, infelizmente, por um lado, dentro desse lado que tu está dando o enfoque, mas que felizmente fica direcionado ao jogo em si, ao que eles têm que fazer, o objetivo deles, o que eles disputam, porque eles vivem em disputa, né? Eles vivem em disputa entre eles vivem em disputa no dia a dia, no treinamento, vão para a disputa no palco, que é o jogo, né? E estão sempre em disputa. Então, isso consome a atividade deles, isso consome o que eles poderiam ter de extra tempo para poder procurar e ter uma outra alternativa para melhorar a sua cultura. Claro que nós temos algumas exceções, né? Mas na sua maioria é isso. Então a gente tem que ir lá ver o que está acontecendo com eles. E normalmente, tirando algumas exceções, né? Nós estamos falando de jogador de futebol brasileiro. Claro que nós temos os estrangeiros aí com uma diferença, né? E uma diferença bem o argentino já é diferente? Já é diferente, o uruguaio já é diferente, né? O que é diferente hoje? De um modo geral. O que é diferente? Porque já tem uma formação, já tem uma cultura, já tem limite familiar. O que está acontecendo hoje com o jogador brasileiro? O jogador brasileiro hoje, que se buscava antigamente na várzea, que se buscava no bairro, que se destacava no bairro, e que vinha para um clube grande, não tinha condição, mas aí o clube sustentava, hoje não. Hoje os jogadores estão sendo formados, eles vêm, tem olheiros por todo o Brasil, por toda a América, eles vêm para o clube e a família dele passa a ser o clube. Né? A família, a identificação dele passa a ser o clube. E isso é muito complicado, porque não tem pai, não tem mãe, não tem limite, não tem parentes, e começa a ter dirigentes como as pessoas que colocam os limites, e aí esses limites são colocados com uma intensidade que não deveria e não é a verdadeira e a necessária. Então, isso realmente cria uma situação complicada. Por que nós vemos, por exemplo, os jogadores de futebol, na sua maioria, jogando, além deles jogarem, ainda eles estão no videogame jogando futebol, ou eles ficam numa concentração jogando futebol, ou se não estão fazendo um samba ou cantando e tal, porque esse é o mundo deles. O mundo deles está ali, eles se comunicam, eles transitam nesse mundo deles, junto com os seus próprios colegas, junto com a sua família, ou junto da família, não, junto dos amigos que cercam, porque o jogador passa a ter um rendimento e um retorno financeiro que faz com que todos os outros se juntem, né? Todos ficam dependentes
Então, por isso que eles vão para a Europa e levam um ônibus junto, claro, que isso é um exemplo, né? Mas vão lá, 4, 5 amigos juntos e não tem nenhuma exceção, né? Então, essa é a dificuldade, porque o jogador de futebol, ele é formado para ser jogador de futebol, ele não é formado para ser um cidadão que sabe lidar, que sabe conviver socialmente, que tem os seus limites sociais, que sabe se comunicar, que tem uma cultura, que tem uma formação didática, né? Ele que sabe se comportar porque tem uma família por trás e tal, com raras exceções, né? Então nós podemos aqui citar nos dedos. Eu tive, por exemplo, o Diego que esteve comigo no Santos, quando tinha 17 anos já tinha uma família, né, atrás dele. Então é um outro tipo de comportamento. Nós temos aí o Kaká, que teve família e que sempre teve um comportamento direcionado. Eu tive o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, que teve a mãe dele, que controlou e tal. Aí agora, depois que saiu do Grêmio, a gente perdeu o contato, mas enfim, eu acho que essa formação ela é importante e isso eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim, mas a psicologia tinha que entrar no futebol. Claro que tem que entrar, a psicologia é importante. Nós não trabalhamos com psicólogo, mas antes do psicólogo tinha que ter a família, a assistente social, tinha que ter toda essa... Isso que nós temos e que para nós é tão natural, né? Dentro da nossa formação, para o jogador de futebol não é. Então, essas são as dificuldades e é por aí que eu acho que se encaminha, infelizmente, esse problema maior do atleta brasileiro, do jogador de futebol brasileiro. Claro, os outros esportes têm uma diferença. Tem uma diferença e ela é enorme. Né? Então, e fica mais claro ainda isso que eu estou dizendo para vocês. Faz diferença no campo, Celso? A gente nota a diferença no campo do jogador que tem uma condição melhor do que o outro? Não financeira, digo cultural ou essa familiar mesmo. O treinador sabe a diferença disso no campo? Esse é um grande problema. Essa é uma boa pergunta. Se o cara tem um nível cultural, que nem eu estou falando agora, né? Uma formação de primeiro, segundo, terceiro grau, né? Vai para o campo e vai jogar, ele vai ver as coisas melhor, ele vai jogar melhor, ele vai... Cara, ele pode ter uma compreensão melhor, né? Uma visão melhor, mas realizar tecnicamente o que ele poderia e deveria fazer em determinados momentos, não. Porque tecnicamente ele vem junto, é genético, né? Então, às vezes, tu tem um jogador que não tem esse nível cultural, que não passou por essas experiências, que não tem o discernimento de ver a subjetividade antes, de ver a jogada antes, mas ele tem a qualidade, então ele faz tudo melhor. Então, por isso que é muito complicado esse tal de jogo, né, de futebol, porque são 11 pessoas, né? E normalmente o cara com um nível técnico maior não quer dizer que seja o cara ou melhor do que o outro que não tem. Normalmente é o contrário. O que tem, o que nasce com a qualidade, com a habilidade, que é o cara que faz a diferença, né? Então, e aí esse cara precisa de uma ajuda extra-campo. Aí entraria, então, a família, como eu estou dizendo, os procuradores, os empresários, o próprio clube, a direção do clube, para poder formar um cidadão, uma pessoa que tenha a possibilidade de jogar futebol, de frequentar a vila, frequentar o meio dele, mas também, ao mesmo tempo, ir num teatro, ver um show e se comportar como tal, como um cidadão que a gente diz, né, como uma coisa normal, ser uma pessoa normal e transitar nessas faixas sociais e poder conversar com qualquer outro cidadão, seja empresário, seja um colega de time, seja um funcionário público, qualquer coisa assim, mas que possa trocar palavras e possa ter encaminhamento de um diálogo, né? E essas são as dificuldades. Por isso que nós vemos poucos jogadores ou poucas pessoas que transitam ou trabalham, profissionais de futebol, naquele primeiro questionamento que o Potter me fez, né? Então, isso tudo isso com os hermanos. Loucura. É isso aí. Hermanos, né? Rotti, eu não sei se eu estou sendo claro. Estou sendo claro? Não, absurdamente claro. A gente quer... Quando eu e o Diverio, a gente bolou isso aqui, a gente falou, cara, vamos entrevistar os treinadores. Não é de uma maneira que eles nunca foram entrevistados, né? Mas não interrompendo eles e deixando claro histórias, porque a sensação que a gente tem, Rotti, é que não se conversa, né? Porque se protege. Quando se é treinador, há uma proteção, que é válida, né? Porque não tem como também
vai ter que ter embate. Às vezes o embate não é nem necessário, né? E aí se cria um embate em cima disso aí. E eu quero pegar algumas coisas do teu passado para entender melhor hoje. Porque hoje eu tenho tempo para falar contigo. Nós vamos até às 9 da noite. Tô brincando, Rod. A gente vai até a hora que tu quiser, na real. Né? Então, vamos lá. Vamos junto. Eu tava falando de nível técnico, tá? Tem um selo no Rote, que o Rote chegava num clube e perguntava: quem é o craque aí? Ó, o craque é o Potter. Joga pra cacete. Tá, beleza, vou botar ele no banco. Aí eu lembro que falava do Ronaldinho, no Santos, fez alguma coisa lá também, eu não lembro, assim, sabe? Pra te ver como eu nem tenho informação completa, tá? Sim. Mais do que perguntar se isso é verdade, Rote, eu quero entender como é que tu lidava com os fora de série. Porque tu teve fora de série, né? Tu lançou algum... Tu colocou, tipo assim, o cara tá lá no campinho de terra, não, vem pra cá, agora vem pra cá. Mas ao mesmo tempo o cara não era titular, ou jogava 2 partidas, tu tirava ele. Traz qual é a verdade disso definitivamente. Porque isso aqui é um documento que pode ser escutado a hora que as pessoas quiserem, daqui a 30 anos. Aí tá lá. Não, ele deu uma entrevista pro Diver e pro Potter que ele falou sobre isso. É verdade ou não é? Bom, não, mentira. Completamente mentira. Infelizmente é uma mentira. Completa. Seria legal se fosse verdade isso. Para Pra nós, jornalistas, seria uma manchete, entendeu? Mas é uma mentira. O que odeia craques. Baita manchete. Eu odeio craques. Tem uma coisa assim que é complicada, né? O Rote tem um título e as pessoas, e principalmente a tua geração, talvez até os mais novos agora, não procuram. Eles ouviram falar e falam do Rote, entendeu? Uhum. Eles não vão procurar o que o Rote fez, quem o Rote revelou, com quem o Rote trabalhou, se o Rote realmente merece o rótulo de retranqueiro. Por que ele teve esse rótulo de retranqueiro? Quando foi que ele teve esse rótulo de retranqueiro? Se ele continuou sendo retranqueiro, isso tudo não interessa. Né? Ouviu falar que o Rote é retranqueiro, o Rote continua sendo retranqueiro. Né? O Rote não gosta de jogador bom, o Rote não gosta de jogador bom. Isso tudo é mentira. Eu vou te dizer como é mentira. Eu não sou doido, não sou maluco de não gostar do jogador que é fora de série. Trabalhou comigo o Ronaldinho Gaúcho. Porra, se tornou o craque do mundo. Trabalhou comigo o Robinho, trabalhou comigo o Diego, trabalhou comigo o Douglas Costa, que eu xinguei. Por quê? Porque jogou um jogo e depois já estava deitando nas conquistas do jogo que ele fez, iniciando uma carreira com 16 anos de idade. Então, 16 anos de idade até os 30 e 35, 40, que é os jogadores que estão jogando até hoje, todos eles precisam de correção. Quase que diária, se não diária. Entendeu? Então, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que dizer as coisas para eles. Agora, dizer que eu não gosto de jogador, botei o Lúcio como capitão do Internacional com 18 anos de idade. Depois de ter levado o Lúcio jogando, nem me lembro o nome do time lá, 7-0, veio para a equipe de júnior. Não. O Gama. Não veio para o Gama, foi o... Não sei se é Gama. Também beleza. Depois de ter levado 7-0, trouxemos para o Júnior do Internacional. Com 6 meses, ele estava na equipe principal do Internacional, sendo o capitão do Inter. Então, eu não gosto de jogador. Onde é que tiraram isso? Que mentira é essa? De onde é que tiraram? Por quê? Porque existe sempre uma colocação muito, infelizmente, muito clara, né? Porque eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que diz as coisas, eu sou uma pessoa que mantém um ritmo de trabalho, uma metodologia de trabalho. E normalmente não se gosta de quem tem metodologia, né? Não se gosta de quem tem argumento. E pior ainda, tu falaste em desconfiança. Treinador de futebol é extremamente desconfiado, extremamente defensivo. Por quê? Porque quem não tem conhecimento age assim. Quem não tem conhecimento, conteúdo, bagagem, formação, age com desconfiança. E o meio do futebol, infelizmente, é um meio absurdamente assim. As pessoas não têm o conhecimento e, consequentemente, tomam certas atitudes, às vezes, né, sem conhecer a pessoa, sem ter trabalhado com a pessoa ou estando trabalhando com essa pessoa e não tem o mesmo nível de conhecimento. Aí vem todo aquele sentimento do ser humano, né, de, poxa, não estou no mesmo nível, que eu vou fazer? Eu tenho que agradar, vou ver isso, vou falar para o fulano.
Então, o cara que exerce a profissão de treinador de futebol, que nada mais é do que um gestor de técnicos, o treinador de futebol é um gestor de técnicos, ou seja, ele tem vários técnicos trabalhando para ele escolher o melhor. Tá? Então, ser gestor de alguma coisa tem que ter conhecimento de todas as áreas que tu está gerindo. Tá? Então, se tu não tens o conhecimento, tu fica desconfiado. Mas a pergunta não foi essa. Inclusive, estou saindo um pouquinho do assunto. Esse negócio de eu não gostar de trabalhar com jogadores que têm uma qualidade enorme é mentira. O que eu faço com esses jogadores ou o que eu fiz com esses jogadores foi colocar limites para o interesse do clube, que é uma coisa absurdamente diferente do que dizem, que eu não gosto de jogador que tenha qualidade. Eu seria um imbecil se não gostasse de jogador que tivesse qualidade. Eu seria um idiota se eu não gostasse de jogador que não tivesse qualidade. Porque o futebol se faz com jogadores de qualidade técnica. Um time que todo mundo agora usam a minha palavra aí, a minha frase como se fosse comum. Eu sempre disse em toda a minha carreira, tu precisa ter equilíbrio em todos os setores. Ofensivo, defensivo, tem um jogador de qualidade técnica acima, tem que ter outro para sustentar esse jogador. Futebol é um jogo de xadrez. A gente tem que fazer as coisas, é a lei da compensação. Um tem uma coisa, o outro tem outra. O treinador que não tiver essa compreensão vai ter dificuldade. E quem tem essa dificuldade, quem tem essa compreensão e tem conteúdo para fazer as coisas, defende o seu ponto de vista e tem as suas convicções. E ter convicção no mundo atual é muito complicado. Ter convicção e dizer eu quero preto é preto, branco é branco, de cor, estou falando de cor, não estou falando de raça. Preto é preto, branco é branco, é uma dificuldade enorme. As pessoas hoje dizem, bom, isso aqui parece ser preto, mas eu não sei. Vamos ver, vamos botar na luz diferente aí, vamos ver. Aí se mudar um pouquinho, mas não é preto, é cinza. É alguma coisa para ir, assim vai. É assim que nós estamos hoje. 50 tons de cinza. Por isso que nós estamos numa crise, Potter, enorme de líderes no mundo, não no futebol. Nós não temos mais líderes. Por quê? Porque nós não temos mais família, nós não temos mais limites, ninguém bota limite em nada e ninguém tem convicção de nada, infelizmente. Nós estamos aí com uma eleição nos Estados Unidos e não sabe o que nós vamos ter. E simplesmente a maior economia do mundo, o maior país do mundo, e temos uma crise de líderes. Vê se isso é compreensível. Não vamos nem falar do nosso Brasil, tá? Mas as coisas estão assim. E o futebol também está assim. Roti, Diverio, se me permite, só para não sair desse link, assim, porque certamente, né, eu e o Diverio, a gente conversou. É uma mentira o que dizem de mim. Tá bem claro, tá bem claro. Roti, eu vou abrir espaço agora, tá? Porque eu ia te perguntar primeiro da tua relação com a imprensa, né? Que ela é uma coisa estranha, assim, porque eu tive uma... Tu não vai lembrar, mas eu tive uma conversa contigo em Abu Dhabi, tava eu, tu e mais 2 ou 3 pessoas, que a gente não falou de futebol no hotel do Inter. Que, aliás, eu entrevistei o Fernando Carvalho hoje, lancei hoje, não interessa hoje, né, mas já lancei lá no outro canal, que é o Colorado Sagrado, e ele se arrepende de ter aberto demais em 2010. Ele se arrepende de não ter feito a mesma estrutura da viagem para o Japão em 2006 para Abu Dhabi em 2010. E a culpa é minha, né? Ele bota a culpa nele. Não é só ele. Não é só ele. Ele e toda a direção do Internacional. E não foi por falta de conselho de quem vos fala. Agora abrimos esse assunto porque ele é bom. Não. Tava arregaçada a concentração do Inter. Arregaçada, Celso. Vocês comiam no restaurante, vocês passavam por mim, eu falava com qualquer jogador. A hora que eu queria. Exatamente. Potter, antes de sairmos de Porto Alegre já estava complicado. Para que fazer despedida? Para que colocar a torcida no campo? Eu dizia em alta e boa voz, é só fazer a pesquisa e procurar. Gente, nós temos que passar pelo jogo que antecede a final. Que é um jogo complicado, sempre é para todos os clubes, não interessa a equipe. Mas o primeiro jogo é muito difícil, porque a responsabilidade é muito grande. A gente falou, mas o Internacional, diferentemente de quando foi campeão mundial em 2006,
Saiu daqui em 2010 já pensando, já se equiparando à Inter de Milão. Já pensando na decisão. Quando foi em 2006, não. Quando foi em 2006, o que desse, dava. E, felizmente, para o Internacional foi campeão. São essas coisas que as pessoas não comparam, não param para pensar. Né? Mas, em 2006, o Internacional saiu daqui, bom, estamos disputando o Mundial, que se a gente passar pelo primeiro jogo, já está bom. Foram lá, passaram pelo primeiro, com dificuldade, como sempre, que é tradicional em todas as equipes, não é só das equipes da América do Sul. Na Europa também eles têm dificuldades para passar pelo primeiro jogo, né? Menos do que nós aqui, mas tem. Mas em 2006 o Internacional passou pelo primeiro jogo e, meu Deus do céu, estamos com o Barcelona, o que der, deu, campeão. Tá? Nós saímos aqui de Porto Alegre com o estádio lotado, se despedindo, e eu dizendo, gente, não, nós temos que ganhar o primeiro jogo. E, infelizmente, fomos lá e perdemos perdemos o primeiro jogo. Nós saímos daqui nós éramos melhor que a Inter de Milão. Quando nós saímos de Porto Alegre, nós éramos melhor. Por quê? A Inter estava em crise, com dificuldade. O treinador da Inter já não era mais o treinador da Inter, só ia para aquele campeonato. Se tornou campeão mundial e já estava demitido. Então, a Inter estava em crise. Mas não, a gente achava que nós já éramos igual, porque naquela época o Internacional estava realmente jogando um futebol de alto nível. Mas jogar um futebol de alto nível não significa ganhar o jogo antes dele. Tá. E o que aconteceu foi isso. Se o meu dirigente disse que errou no sentido de estar aberto, agora, depois, é complicado. Isso é muito difícil, né? Quem é que ficou pagando? Quem é que pagou a conta? Mas assim, ó, aí que tá. A minha pergunta é a seguinte. Por favor, faça a tua pergunta. Não, mas é que assim, Roth, é que é de verdade mesmo, tá? Se ganha em conjunto e se perde em conjunto. Sempre. E que o Celso errou contra o Mazembe. O que o Celso errou a tua contra decisão, o Mazembe? A tua. Obviamente que hoje tu vai ter o deleite, Celso, de opinar depois de acontecido. O que o Celso errou? Aí depois fica fácil o delay, então, né? Vamos lá. Fácil, fica muito fácil. Eu acho que, tecnicamente, em termos de logística do trabalho que nós fizemos, eu vou ser muito enfático, como eu já repeti muitas vezes, nós não erramos. Nós fizemos toda a logística. O avião fretado talvez tenha sido um erro. Tá? Acho que nós devíamos ir normalmente num voo comercial. Tudo bem. Tecnicamente, que é o que eu posso falar, tecnicamente, o time que nós escalamos era o que melhor nós tínhamos. Por quê? A comparação ela é muito tranquila e muito fácil de fazer. Nós ganhamos a Libertadores com Sandro e Tyson. Uhum. Terminamos a Libertadores, eu não tinha Sandro e Tyson e nenhum das mesmas características para colocar no lugar dos dois. Nós tínhamos o volante, que eu não me lembro o nome Wilson dele Matias? agora. Wilson Matias. Matias e o outro que se machucou na véspera da viagem, o menino, que era do interior de São Paulo. Bom jogador, tá? Mas que infelizmente não viajou. Eu tive que levar um outro jogador que era o terceiro ou quarto. Inclusive eu vi esses dias aí no Fortaleza, se não me engano, esse jogador. Não me lembro o nome dele. Mas nós tínhamos o Matias. Não trouxemos ninguém, não conseguimos trazer ninguém para o lugar do Sandro, que era uma diferença enorme, que fazia um trabalho fantástico junto com o Guilherme Azul. Tá? E o Tyson nós não conseguimos profundidade, nós tivemos que colocar o Rafael Sobis, que não é o mesmo jogador, que é um jogador excelente, que, eu adoro o Sobis. Tentou, nos deu a Libertadores de 2010, se atirou de corpo e alma naquele gol de empate. O Sobis foi responsável por aquilo, fez de tudo, mas não era o jogador da mesma característica do Tyson. Então, nós colocamos o que nós tínhamos de melhor. Fizemos já, porque eu ouço agora, não, mas agora está todo mundo moderno, o computador, as informações, agora tem o cara que estuda o adversário,
tem o assistente de não sei o quê, que vê jogo, que dá tudo direitinho, as informações. Nós já tínhamos tudo isso no Internacional. Aliás, nós já tínhamos tudo isso desde 1997, quando nós entramos no Internacional. Vou querer falar sobre isso, não deixa eu me esquecer. PowerPoint, todas as informações dos adversários, com quem jogava, como jogava, isso não é de agora, meu Deus do céu. Estão falando em modernidade, eu acho que modernidade é ter as informações, sim, é trabalhar com o computador, sim, é ter informações do cara que está lá do outro lado do mundo, isso tudo nós já tínhamos. Então nós fizemos e vimos o jogo do Mazembe, e acabamos perdendo o jogo do Mazembe por erros individuais, coletivos nossos. E isso acontece em qualquer jogo. Não tem como dizer assim, oh, eu errei na escalação desse, eu errei na escalação daquele. Não, era o que melhor nós tínhamos no momento. Naquele momento era o que nós tínhamos de melhor. E não funcionou. Erramos 2, 3, 4 gols no primeiro tempo, erramos 2, 3, levamos contra-ataque e perdemos o jogo de 2-0. Esse é o ponto, não tem muito o que explicar além disso. Mas dentro daquilo que a gente comanda e do que a gente fez, que é o que o treinador tem que fazer, porque o treinador é um mero funcionário do clube para cuidar da parte tática, técnica e física, nós fizemos com todo carinho, junto com a comissão técnica, a direção sabia de tudo que nós estávamos fazendo, mas fomos para o jogo e não conseguimos. E aí vem todos esses questionamentos. Então, me arrependo de alguma coisa que eu fiz, que eu poderia ter feito diferente. Olha, já fiz o exame de consciência muitas vezes. Todas as vezes que eu passo na frente do Beira-Rio, eu me lembro, e eu moro aqui em cima do morro, hein? Eu me lembro, tá? Me lembro de 2010, me lembro das decisões que nós tomamos. Nós tivemos uma hombridade no jogo pós-Mazembe contra um time coreano que foi fantástico. Ganhamos o jogo, um time difícil de se jogar. Ganhamos o jogo, mas aí já não interessava mais, nós já estávamos fora. Mas eu estou falando disso porque eu estou rememorando a hombridade do grupo do Internacional. Não conseguimos. Aquilo nos machucou e está gravado no coração e na alma de todos os jogadores e pessoal da comissão técnica que participou daquele evento. É isso, Celso, que pensa quando passa na frente do Beira-Rio, é na derrota, não é, por exemplo, na vitória na Libertadores de 2010 ou nesse de 97 aí, que esse é um capítulo à parte, esse eu quero falar bastante contigo. De velho, a vitória não cumpre o que promete, agora a derrota marca para sempre. Que bela frase. A vitória... Vou tatuar. A vitória não cumpre o que promete. A derrota fica marcada para sempre. É uma tatuagem. Ela está lá dentro de ti e não sai. E o título da Libertadores não está tatuado, Celso? O título, a vitória... Cara, nós ganhamos a Libertadores. O Inter não ganharia aquela Libertadores se não fosse, Rotti. Eu sei disso e te agradeço por essa colocação. Eu concordo plenamente com o que está dizendo. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Não porque o Fossati não estava fazendo um bom trabalho. Não estava. Não me interessa o trabalho do Fossati. Só que quando nós chegamos, o todo o Fossati tem parte, sim. Claro. Entendeu? O Fossati tem parte, sim, parte importante. Mas quando nós chegamos, nós mudamos completamente o que estava sendo feito. Eu dei prioridade às qualidades técnicas. Eu juntei as qualidades técnicas do Internacional. O que significa isso? Eu botei D'Alessandro, Juliano, Tinga, tudo no mesmo time. E consegui fazer um esquema para que jogasse. Não estava funcionando. Quando é que eu consegui fazer funcionar? Quando eu botei o Tyson, que me dava profundidade pelo lado do campo. Aí o Internacional ficou uma beleza. O Internacional ficou uma equipe de primeira linha. Fez duas partidas na Libertadores de 2010 fantásticas na decisão. Não merecia ter perdido para o São Paulo em São Paulo. Tinha que ter ganho aquele jogo em São Paulo como ganhou aqui. Amassou o São Paulo aqui. São Paulo de Fernandão. Todo mundo esquece disso. Que fez uma guerra contra o Internacional. Todo mundo adora o Fernando e está bem, tranquilo. Teve seu momento, foi campeão mundial. Infelizmente faleceu. Era meu amigo. Conversei várias vezes com o Fernando. Tá? Mas... as coisas são assim, dentro de campo é tudo defendendo, todo mundo defendendo o seu.
Então, nós tivemos uma participação naquele momento fantástica. Agora, tudo isso é assim, ganha. No dia que nós ganhamos a Libertadores, nós tínhamos jogo eu não me lembro se foi numa quarta-feira, nós tínhamos jogo no final de semana. No final de semana eu já não estava mais lembrando. No dia seguinte eu já não lembrava mais da vitória da Libertadores, porque eu tinha que arrumar o time para jogar no final de semana. Então é por isso que a Vitória não cumpre o que promete. Não cumpre, porque se cumprisse, não se estaria fazendo o que está se fazendo hoje com os treinadores brasileiros. Não se faz. Como é que tu deixa um cara que ganhou a Libertadores da América sem ter nenhuma perspectiva no mercado? Como é que tu deixa o Abel, que foi campeão mundial, sem nenhuma perspectiva no mercado? Como é que tu vai fazer com que o Filipão, que foi campeão mundial, trabalhar, claro, com todo respeito ao Cruzeiro, mas ter dificuldade? O Filipão ficou 1 ano sem trabalhar. Como é que se fala do treinador brasileiro do jeito que está se falando e está se trazendo treinadores portugueses que ganharam o quê? Com todo o respeito que eles merecem. Ganharam o quê? Eu te pergunto, Potter. Bom, ganharam o quê? O Jorge Jesus, um Brasileirão, uma Libertadores América. Bem, ganhou um brasileiro aqui. E lá na terra dele ganhou o quê? Na Europa ganhou o quê? Umas Copas portuguesas. Tá, mas Rote, então tá, deixa eu entrar nisso aí. Me excedi agora. Não, ótimo. Não acontece. Não é sempre que acontece isso comigo. Porque eu e o Divério, a gente também tem que aprender com a imprensa portuguesa, com a imprensa espanhola, com a imprensa de fora. Tá? Não é um momento de recapacitação de treinadores brasileiros. Claro. Não. Olha aqui, ó. Não, eu tô falando sério, porque, tipo assim, é muita coincidência. Porque veio um português e revolução. Meia boca e revolução no futebol brasileiro. Por quê, Potter? Tá, aí agora os 3 do Brasileirão, quando eu tô gravando contigo, os 3 líderes do Brasileirão são treinadores estrangeiros. 2 deles com os melhores plantéis. Um deles que é a exceção, o Cudê do Internacional é que é a exceção e está fazendo um trabalho momentâneo. Mesmo assim, os trabalhos são bons. Momentâneo. Tá, então os treinadores brasileiros não têm que aprender. Ele começou o Campeonato Brasileiro já para cair. Agora ganhou aí 6, 7 seguidas. Agora já está tendo umas dificuldades e virou o cara que está lá em cima Mas não tem nada de bom, Rod? Não se aprende mais nada? Claro que tem. Eu não disse que não tem nada de bom. Então só que eles não são eles, somente eles. Eu acho que eu não foi deles que eu estou falando. Eu estou falando do que está acontecendo com os treinadores brasileiros que passaram. Olha aí, o Botafogo está atrás de um boliviano. Com todo respeito ao treinador boliviano. O Abel Ferreira veio para o Palmeiras. Vamos ver o Abel Ferreira no Palmeiras. O Domenech, um espanhol, está no Flamengo, está tendo enormes dificuldades. O momento do Jorge Jesus é o momento que qualquer treinador brasileiro já teve em outros clubes. Quando as coisas encaixam com qualidade, a coisa vai. E se ganha campeonato, e se tem 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo, e o time continua, como foi o caso do Flamengo, ganha-se. Eu queria ver o Jorge Jesus agora na sequência. Agora na sequência que eu queria. Porque eu conheço o Jesus. Eu conheço ele. Eu estava no Vasco, ele veio conversar comigo várias vezes, em 2007, por exemplo. Conversamos muitas vezes. E quando ele veio trabalhar no Flamengo, a imprensa de Lisboa me telefonou. O que Jorge fará aí? O que tu respondeu? Foi surpresa. Acho que fará um bom trabalho. Porque ele tem toda uma condição de fazer um bom trabalho. E acabou dando. E acabou fazendo um bom trabalho. Só que o Jorge é polêmico. Dá uma olhadinha no Benfica atual. Ganha, perde. Ganha, perde. Mas não botou o time titular. Mas não botou o time assim, sabe? Então são todos. O Jorge Jesus foi uma exceção. Como o Filipão, que foi lá em Portugal e foi uma exceção. Fez uma Euro que eu estava acompanhando, onde era para ter ganho, perdeu para a Grécia. São aquelas coisas, como é que Portugal em casa vai perder para a Grécia? Como é que o Internacional perde para o Mazembe? Como é que o Barcelona perde para o Internacional? Essas são as coisas do futebol. É assim, o futebol é assim, por mais que tu organize a tua equipe, as coisas que tu está dominando, mas às vezes acontece.
Acontece. Como é que o Tite foi campeão mundial com o Corinthians? Porque teve a felicidade. Era o momento dele, não foi o meu. Então, são essas coisas que a gente, às vezes, esquece. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não pode achar que o treinador brasileiro precisa de recapacitação. Pelo amor de Deus, nós trabalhamos no mundo inteiro. Eu trabalhei 8 anos no mundo árabe. Vamos para lá, levamos o futebol para a Ásia. Ensinamos futebol, somos 5 vezes campeões do mundo. Sabe por que essa coisa está acontecendo conosco, Potter? Porque nós sempre fomos nariz empinado. Nós nunca demos bola para nenhum lugar. Nós éramos os melhores. E sempre fomos. Tivemos que levar 7-1 na Copa do Mundo aqui no Brasil para poder baixar um pouquinho o nariz, tá? E se colocar os pés no chão e interagirmos com os treinadores de tudo que é lugar do mundo. É o que está acontecendo Mas isso agora. não significa, só para terminar, não significa que nós não sejamos bons. Nós somos bons. E que nós temos que fazer curso, Potter. Curso. Fazer curso de treinador significam 2-3 anos. Eu conheço a escola da Itália, Coverciano. Fui lá, fui convidado para dar aula em 2001, em Coverciano. Eu sei o que é formar um treinador. Forma no infantil, forma no juvenil, forma no sub-20, forma no principal. Antes disso, ninguém pode atuar no principal. Nós aqui agora que estamos fazendo curso. E o curso da CBF se tornou uma chacrinha de alguns treinadores. Entendeu? Então, são coisas que nós temos que aprender, que vão melhorar com o tempo. Mas dizer que o treinador brasileiro está defasado... Por favor, tu deu uma olhada nos jogos da Liga dos Campeões hoje à tarde? Tu viu cada jogo que teve aí? Tu viu as dificuldades que os times têm? Tu viu as barbaridades que estão fazendo? Nós sempre tivemos uma noção muito clara de futebol. Perto do gol, não se troca a bola. Na frente do gol, não se troca a bola. Porque zagueiro, por si só, já tem dificuldade de jogar. O que estão fazendo hoje é uma barbaridade. Uma barbaridade. Joga-se, então cria-se jogada para sair jogando bonito. Só joga bonito quem tem qualidade. E não são todos. Quem tem qualidade são os compradores da Europa. Nós não somos compradores, nós somos vendedores. Mas aí querem a imprensa, de um modo geral, não estou falando tu, Potter, nem estou falando tu. Não, e pode falar. Estou falando claro. a imprensa, de um modo geral, quer que jogue bonito, que nem na Liga dos Campeões. Dá uma olhadinha de onde é que eles trouxeram todos aqueles jogadores e erram. Seguidamente nós estamos vendo erros na frente do gol, porque o zagueiro tentou sair jogando. Como é que nós vamos fazer isso aqui se um treinador não para 3 meses num clube, não tem sequência de trabalho? Como é que faz isso? Como é que tu vai escolher os melhores? Se tu entra no clube, tu já tem que ter ganho ontem. Tu entrou hoje, ontem tu já tem que ter ganho, não é amanhã. Então, esses são os problemas. A estrutura do futebol brasileiro é um problema. Ficou muito tranquilo para os dirigentes e para quem comanda o futebol brasileiro dizer que os treinadores, e para a imprensa, de um modo geral, dizer que o treinador brasileiro é culpado de tudo que está acontecendo aí. O treinador brasileiro está por baixo de tudo, ele que é o culpado, ele que tem que fazer cursos, ele que tem que se informar. Nós somos culpados? Temos a nossa culpa, sim, porque nunca procuramos o intercâmbio e nunca demos chances para ninguém da Europa, para ninguém no mundo, para trocarmos ideias e conhecimento. Nunca fizemos isso, porque achávamos que eram os melhores. Tivemos que perder uma Copa do Mundo no país e perder de um jeito vexatório para que fôssemos para o nosso lugar, que somos iguais a todos. Todo mundo. Precisamos sempre nos modernizar e procurar o conhecimento, sim, sempre, em qualquer atividade. Isso temos que fazer, mas nessa situação agora do dirigente está contratando e está trazendo o treinador à revelia da América do Sul e fora dela, da Europa, porque mas isso vai dizer acontecer, de boca cheia, só para terminar o raciocínio, dizer de boca cheia que o treinador brasileiro não tem capacidade, isso é uma injustiça enorme. Só, não ter capacidade é uma coisa. Injustiça com a história. Não ter capacidade é uma coisa. Porque eu usei a palavra recapacitação e tu também usou em outra forma. Sim. Fazer intercâmbio, aprender. Isso nós nunca Isso fizemos. é recapacitação. Tu já tem uma recapacitação, sim. tem que se recapacitar. Sim. Tá, eu vou perguntar uma coisa, agora tu tem que ser sincero como tu tá sendo agora aqui, tá? Por toda a tua vivência, a imprensa esportiva brasileira, tu pode generalizar,
Pode generalizar. E aí tu pode generalizar e depois tu escolher umas peças que tu acha que não estão dentro disso aí. Sabe alguma coisa de futebol? A imprensa, de um modo geral, ela tem uma dificuldade para analisar porque ela não sabe o que acontece dentro do vestiário. Então, essa dificuldade faz com que se diga coisas que não são reais. Então, aí, a avaliação do profissional de imprensa fica prejudicado e se o profissional do futebol não tiver a sabedoria de lidar com isso, é realmente muito difícil. Então, a opinião sobre o que faz o cara da imprensa? Esse é um grande problema. Nós estamos falando do profissional. O profissional não pode ter paixão. Aliás, pode ter paixão, mas não na hora do jogo. Ele tem que ser profissional e fazer a avaliação correta do que ele está vendo. Então, quando um profissional da imprensa faz avaliação profissionalmente de um jogo de futebol, ele tem as suas dificuldades para avaliar. Por quê? É muito difícil ver as movimentações táticas. Para o treinador já é difícil, para alguns treinadores já é difícil. É muito, por exemplo, eu estou numa situação agora absolutamente tranquila. Eu ligo a minha televisão, olho o jogo, problema aqui, problema ali, problema lá, e não vai e dá, não tem eu, tá? Vai acontecer. Mexe aqui, se não mexer vai levar. Papá. Então, isso, claro, por isso que eu assisto sozinho o jogo, né? Porque eu consigo falar comigo mesmo, né? Então, agora assiste a no mudo? Fazer isso. Oi? Assiste no mudo ou assiste ouvindo? Mudo, completamente mudo. Não tem narração na tua transmissão. Não, eu digo tem assim, narração, não escuta o que os caras ficam falando. Uma vez me perguntavam assim, mas vem cá, tu não ouve o que a imprensa diz? Tem umas coisas que o treinador tem que se policiar. Tu não pode pegar e ouvir noticiário, por exemplo. Uhum. Tu não pode ver o noticiário esportivo na televisão, no rádio, ler o jornal, porque senão as tuas variáveis de avaliação ficam prejudicadas. Porque é tão maçante o que se diz sobre uma determinada situação ou um determinado jogador que a tua avaliação fica prejudicada. Vocês sabem disso, né? Essa opinião massificada diariamente, ela muda a opinião das pessoas, faz com que as pessoas tomem uma direção assim, o assado, conforme o que está se dizendo. Então, essa precaução a gente tem que ter, né? Essa situação é muito simples, muito clara para mim. Talvez esteja aí um dos problemas, viu, Potter e de Vério, da minha relação com a imprensa, porque eu falo as coisas que eu estou vendo. Eu digo, pô, o que é que tu não gosta de dar entrevista? Da redundância. Então não vem me perguntar com outras palavras a mesma coisa que o teu colega perguntou, porque isso é ruim, cara. Aí eu vou ter que dizer uma coisa para um profissional que... Sabe? Então, é muito difícil isso. A imprensa respondendo diretamente o que o Potter perguntou, sabe fazer avaliação? A maioria sabe. A maioria diz coisas coerentes. Não enxerga tudo, mas diz coisas coerentes. O problema é quando começa a dizer e não dizer coisas que são coerentes de alguns preferidos. E aí, o de uma equipe que tenha uma certa preferência. E isso que é mais complicado. Mas eu imagino que deva ser mais difícil para um treinador encarar o torcedor da imprensa. E o pior é que a gente vê de longe, né? O cara abriu a boca, a gente já sabe. Eu sou colorado, tá? O Grêmio tá tomando uma goleada, eu tô feliz, Celso. Tu acha que eu vou com o microfone gritar? Tu acha que eu vou gritar? Mas... É inacreditável esse time do Grêmio. Eu tô ali. Pô, o Grêmio jogou mal hoje, tomou 5 do Flamengo. Eu sei disso, eu sei disso. O teu colega, o Túlio Milman, logo depois fez uma entrevista comigo, depois da Libertadores, disse assim, porra, Celso, eu como colorado, eu queria que tu dissesse assim, vamos pra rua, colorados, vamos vibrar, vamos isso, mas eu não posso, cara. Eu sou um profissional, eu não posso dizer isso. Então, do mesmo jeito eu estou te dizendo, eu acho que tu como colorado, tá, tem que vibrar com uma derrota, seja do Grêmio ou de um concorrente direto, sei lá, tem que vibrar. Mas no momento de dar a opinião tem que ser um profissional. É isso que eu tento fazer.
E isso que eu sou muito, mas muito incompreendido. Entendeu? Eu me pergunto assim, mas, pô, depois que nós ganhamos a Libertadores, todo mundo vibrando, já tinha tomado champanhe no vestiário, fui dar entrevista. E aí, o que tu tá sentindo? Tô alegre, claro, tô muito alegre, mas tem o jogo domingo. Não era isso que as pessoas queriam ouvir, entendeu? As pessoas queriam dizer assim, vamos lá, pô, vamos vibrar, vamos torcer, vamos lá, Colorado, eu sou Colorado, que nem o Abel fez, por exemplo. Entendeu? Que nem o Felipe fez com o Grêmio, por exemplo. Tá? E é o meu jeito de ser. Eu tenho um sobrenome, tenho uma origem 50% no mínimo alemã, porque Roth é um sobrenome alemão. Uhum. Eu queria ser mais brasileiro, mas eu não sou, cara. Eu tenho esse lado aí que me deixa centrado. Então isso pode estar até me prejudicando. Velho. Tá. Prejudicando no sentido de não ter oportunidade? Considera? É Não, isso, não. Prejudicando pela avaliação das pessoas. Prejudicando, por exemplo, eu não transito nas redes sociais, por exemplo. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho isso, aquilo. Trabalho com o WhatsApp. Sim, trabalho com o WhatsApp, porque só que faltava. Eu não vou ficar na idade da pedra, né? Sem me comunicar com as pessoas. As pessoas estão falando muito mais pelo WhatsApp do que qualquer outra coisa, a internet. Mas eu não consigo transitar, porque eu Mas é uma pena, não tenho essa... Tu acha que tu é alemão? Tu acha que tu é alemão, mas tu não é alemão. Não. Calma, deixa eu completar. Eu não acho que eu sou alemão. Deixa eu completar. Sou brasileiríssimo. Tu tem humor, Galdério. Tu tem um humor britânico. O teu humor é Monty Python. O teu humor, ele é filho da puta, entendeu? Tipo assim, é um humor... E, tipo assim, ele tem um requinte junto com uma crueldade. Aliás, é um personagem que a gente tá perdendo nas redes sociais. Porque é aquela coisa da gravata do William Bonner. A gente conheceu o William Bonner toda a vida dele. Porra, o William Bonner, cara. O que é o William Bonner? Sim. Né? O cara que vai trazer as notícias mais importantes do país. Acho que até na hora que tá gravando. Aí abriu o Twitter, a conta no Twitter, e chegou lá a postagem dele. Qual gravata que eu vou apresentar hoje? Porra, o Brasil falou assim, mas que é isso? Esse cara dá risada, esse cara brinca. Eu acho que nós estamos perdendo um bom personagem. Celso, tu quer comentar na TV? Essa barbada? Era a próxima pergunta. Exatamente essa pergunta. Já me convidaram. Não, mas não é essa a pergunta. A pergunta é se tu quer. Ah, se eu quero, não é o momento ainda. Eu quero voltar para o futebol, que é a minha profissão. Mas já fui convidado. Já fui convidado pela Fox, já fui convidado pela ESPN, que hoje as duas são da TNT, né? Sim. Da Disney. Mas fui não oficialmente. Que tal tu começar a comentar? Não é a minha função. Como também já fui convidado para ser diretor executivo. Agora, poucos dias. Também não é a minha profissão. Tenho energia para ser treinador ainda. E vou voltar a ser e vou voltar a trabalhar na minha profissão. Falamos de uma glória que foi Libertadores, a gente precisa falar de uma dor que foi 2016. De novo, por uma incrível coincidência, eu falei ontem com o Fernando Carvalho, tá gravado, já tá no ar, é a entrevista, e ele também se responsabiliza e chamou os caras de confiança, e tu tava nos caras de confiança lá. Roth, tu chega no vestiário, tu achou que dava para salvar? Toma decisão sem ir no vestiário primeiro visitar, né? Deixa eu dar uma olhadinha antes, Fernando. Não tem isso aí. Né? Tu vai lá e aceita o convite, depois tu chega no vestiário. Não tem isso aí. Não é nem metaforicamente. Mas tu chegou lá e viu assim, fudeu. Esse vestiário aqui já era. No primeiro dia, não. Mas depois do terceiro ou quarto treinamento, a gente começou a perceber isso. E o que é isso? Dá exemplos físicos. Isso é o que aconteceu. Isso é o que aconteceu no campo. O campo é o reflexo. Faz força demais, corre demais, está no lugar errado, erra gol fácil, toma gol fácil, comete erros infantis. Isso é a falta de unidade, é a falta de alma dentro do grupo, é não estar ciente do que estava vindo, do que estava acontecendo. Pior de tudo é que a gente não sabia o que acontecia extra-campo, né? A gente só veio saber depois.
Então a gente entrou já dentro de uma situação absolutamente sem saber o que estava acontecendo extracampo. Nós não sabíamos as contratações feitas. Nós não contratamos, para não dizer que nós não contratamos ninguém, não era para contratar, porque quando nós entramos no Internacional, o Fernando e eu, e aí mais o Ibsen, falecido Ibsen, mais o Chumbinho, que foi trabalhar como supervisor, nós sabíamos que não poderíamos contratar, mas um jogador foi contratado porque não envolveu dinheiro. O Eduardo, que veio do Atlético Mineiro, né? Não envolveu dinheiro, veio porque o Atlético estava querendo se livrar. Se estava querendo se livrar, vocês imaginam por quê? Bom, aí o que acontece? Nós começamos a trabalhar, começamos a fazer, dizer, exigir, e a gente via que não conseguia penetrar. Por quê? Porque existiam outras coisas que a gente não tinha o controle. E nem o Fernando sabia, ou se sabia, nunca comentou comigo, né? Coisas que hoje já vieram à tona, algumas delas, né? E aí não tem como controlar. Não tem como controlar, não tem como fazer. Tá, sem citar nome, Celso, eu tô vendo que tu tá com muito cuidado disso, assim. Para eu entender, para nós, desculpa de velho, nós dois entendemos, o que é esse vestiário bagunçado? Dá exemplo. Não é bagunçado. É um vestiário que não reage. É um vestiário que não te dá... Pior coisa, Potter, tu conversar com uma pessoa, um colega teu de trabalho, e tu tá vendo que ele fez alguma coisa errada ou tá fazendo alguma coisa errada, e tu pega e fala para essa pessoa, e xinga essa pessoa, discute com essa pessoa, chama essa pessoa, diz tudo daquilo e a pessoa não te dá nem um retorno. Melhor coisa é o cara que discute contigo. O cara que não vai a vias de fato, mas discute contigo, rebate contigo, grita contigo, e vocês chegam num patamar, aí tem gente que vem, não, mas vamos lá, calma, tranquilo e tal. Tu sabe com quem tu tá lidando. O problema é quando tu não tem o retorno. A pessoa olha para ti, sabe que está acontecendo, sabe que tu tem razão, mas ela não tem o poder de dizer para ti, olha, então vai lá, ajeita aquilo lá, ó, aconteceu aquilo lá, ó. Tá falando de jogador, Celso? Ou de dirigente? Eu tô falando de tudo, não tô falando de jogador, eu tô falando do ambiente em geral. Esse time, só para ficar mais claro, ele pegou na ruindade ou na falta de reação? Nas duas coisas. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com o termo ruindade. O time do Internacional tinha qualidade, sim. Só não conseguia. Como o time da Seattle, vamos lá, vamos usar um exemplo prático. Não vamos usar o Internacional, vamos usar o Flamengo. Com o Jorge Jesus, tudo acertou. Tecnicamente, taticamente, o treinador, tudo. Beleza. Estava tudo certinho e tinha alma. Os jogadores tiveram que perder para o Emelec lá no Equador, tá? E voltaram a fazer um jogo memorável contra o Emelec no Rio de Janeiro. A partir disso, eles criaram alma. É assim, normalmente, que acontece quando um time está em baixa. E o Internacional não conseguia fazer isso. Não tinha esse ambiente. As coisas não se interligavam. Estavam separadas. E a gente não sabia. E falava, a gente via, mas não sabia o que era. E não soube, só soube depois. A gente, que eu quero dizer, a comissão técnica... Os 4 que chegaram lá. Os que entraram, não os que estavam lá. Inclusive os que estavam lá, porque é uma situação muito delicada. As pessoas que estavam lá, os jogadores e a própria comissão técnica que estavam lá, inclusive o Odair, por exemplo, não abriram, não podiam, é difícil, é complicado, porque tem que ter sequência de trabalho para que essas coisas mais íntimas venham e aflorem normalmente. Não é assim de uma hora para outra. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu e a gente entrou nessa situação, que já estava assim quando o Falcão pegou, e que foi criada lá, porque o momento mais importante do time do futebol, Potter e de velho, é um mapeamento. Eu tenho dito isso. O que é um mapeamento? Termina o ano, está terminando o ano. Quem fica, quem sai, quem vem. Quem fica, quem sai, quem vem. Quando tu erra no mapeamento, tu vai pagar o preço. E aí não tem jeito. Porque tanto o Falcão, que entrou no lugar, se eu não me engano, de quem? Do Argel. Do Argel. Não foi ele que escolheu.
Não foi o Paulo Roberto Falcão que escolheu os jogadores. Eu entrei no lugar do Paulo Roberto. Não fui eu que escolhi os jogadores. O Lisca entrou para fazer 3 últimas partidas. Infelizmente, coitado do Lisca, não dá nem para considerar. Mas entrou, né? Não escolheu os jogadores. Então, a gente vem numa sequência e até se achar com os jogadores, até ver como é que o jogador reage, é difícil, é muito complicado. Então, e quando a coisa ainda tem um ingrediente que a gente não conhece, que desconhece, imagina como é que fica. Não poderia dar outra. Não. Rote, em 97, tu escondeu o Fabiano mesmo, naquele Grenal do 5-2? Escondi. Que espetáculo. Veio do nada isso? Pensou, tá aí, vou enganar os caras. Não. O cara que bolou essa situação chama-se João Paulo Medina. Uhum. Sim. O João Paulo, nós em 97, muito pouca gente sabe disso, né? Nós entramos no Internacional em 97, esse momento é fantástico, porque eu considero o ano de 1997 o ano da virada do Internacional para o Internacional chegar a ser bicampeão da Libertadores. Tá? Não só campeão mundial, mas bicampeão da Libertadores. Nós entramos em 97 no Internacional, o João Paulo veio de São Paulo, né, o Medina, junto com o Fernando Carvalho, Fernando Miranda, Silvio Silveira já falecido, o Zé Otávio, Pellegrini, quem mais? Meu Deus, e o Ibsen era o nosso vice de futebol. Mas aí existia uma corrente do que veio acontecer mais adiante com o Internacional, o título mundial, título de Libertadores, Mundial e bicampeão da Libertadores. Por quê? Porque nós chegamos no momento de reformas do Internacional. Nós colocamos o computador no Internacional. O que foi isso em 1997? Nós simplesmente começamos a ter no departamento de futebol do Internacional, futebol profissional, o controle de todas as atividades e de todas as outras equipes de base do Internacional. Isso foi colocado, o Internacional foi informatizado. Isso deu uma condição de controle de todas as situações e de todos os departamentos do Internacional. Nós já lá em 97 fizemos um seminário interno. O Lisca, inclusive, era treinador da escolinha do Internacional. Tá? Então, fizemos um seminário interno de preparador físico, de treinadores. Acho que ninguém sabe disso, né? Fizemos isso, promovemos isso, o Internacional foi melhorando em 98, já com dificuldades financeiras, porque o Internacional de 97 e 98 tinha sua história, claro que sim, Internacional, uma equipe grande, mas estava passando por um momento de dificuldades. Mas foi indo, 98, 99, com as direções seguidas, né? Fernando Carvalho, Fernando Miranda, depois houveram o falecido Amoretti, depois houveram desentendimentos, mas chegou ao campeonato de 2006, por quê? Porque lá em 97 nós fomos preparando, e foi indo, e teve sequência o trabalho. Foi um dos grandes momentos e uma lembrança muito, mas muito boa que eu tenho do Internacional. Eu, quando cheguei no Internacional em 2016, e eu tive assim uma surpresa maravilhosa, porque da sala do presidente nós saímos e fizemos o contorno do Beira-Rio já reformado. Então, essa sensação de quem trabalhou lá em 97 e veio em 2016 para ver o tamanho, a majestade que virou o clube internacional, isso é fantástico, né? Fantástico, fantástico. E infelizmente, naquele momento, nós não conseguimos dar a volta numa situação difícil, desequilíbrio que estava o Inter. O Fabiano foi o seguinte, nós jogamos o Grenal no domingo, o Fabiano jogou, empatamos, um jogo muito difícil no Olímpico, gol do Christian. Seu time jogou melhor aquele jogo. Já podia ter ganho ali. Seu time jogou melhor aquele jogo, o Fabiano jogou muito bem, inclusive. Podia. Nós empatamos o jogo no Olímpico e aí surgiu a ideia do João Paulo Medina. Eu chamo ele de João Paulo porque né, do nosso tempo. João Paulo disse, Celso, vamos criar um fato novo. O que tu quer fazer, cara? Vamos machucar o Fabiano. Tá maluco? Não, vamos machucar o Fabiano. Mas tu tem que chamar ele aqui, nós temos que
planejar, bolar bem direitinho. Chamamos o Fabiano. Fabiano é inteligentíssimo, uma cultura fantástica. Entendeu na hora. Só quando eu vou te fazer o sinal no trabalho que nós... Quando eu te fizer o sinal, tu cai e grita. Mas não teve outro. Caiu, gritou, enfaixaram o pé, fizemos todo o teatro, ele foi pro jogo e acabou fazendo o gol do título. Só vocês três sabiam? Não. Tem o departamento médico, né? O departamento médico tem que estar nessa também. Ah, mas o Christian sabia? O Gamarra sabia? É. O Christian, não. Nem Gamarra, nem Christian, nem ninguém. Ficaram sabendo na quarta, vocês pegando o ônibus para ir pro estádio. Claro, todo mundo, o Fabiano com o pé enfaixado e tal. Na palestra ficaram sabendo, porque eu escalei o time, dei a palestra e tal. Mas aí todo mundo ficou sabendo. Tem mais alguma história, Rod? Foi uma surpresa pro Grêmio mesmo. Foi mesmo. Tem mais alguma história, assim, Rod, dessas coisas meio quase amadoras, assim, que são bonitas a gente Não, isso é uma coisa que não se repete, não se faz mais no futebol de hoje e no mundo de hoje, né? O mundo de hoje está completamente diferente. Se fizer uma situação e se criar uma situação dessa, vão te chamar do quê? Tu vai ser cancelado. Exatamente. Vou perder minha carteira. Então é uma coisa assim. É uma coisa que não se faz mais hoje em dia, né? Mas foi a única. Fabiano foi a única. Esse time de 97, Rote, era melhor que o de 2010? Não, o 2010 tinha mais qualidade técnica. O de 2007 tinha alma. Tinha qualidade técnica e alma. Por quê? Aí vai mais uma situação, né? Por quê? Porque quando você chega no fundo do poço e consegue sair dele, aí tu cria alma. Tá? Mas em termos de qualidade, o de 2016, a qualidade era superior. Quem era titular de 97? Quem era titular em 2010? Quem seria titular em 2010? O Christian, óbvio. De 97? É. Fabiano, Christian. Tem um cara que levava o time nas costas. Se tu botar o Gamarra, né? Se tu botar o Gamarra... O Gamarra era titularíssimo. Óbvio. Mas tem um cara que levava... Sandoval. Que eu não sei se ele teria... Sandoval. Não sei se ele teria lugar no time de 2010, porque tinha outro cara fantástico chamado Paulo César Tinga. Então é muito complicado, muito difícil. Sandoval era um jogador fantástico, fazia coisas, enxergava o jogo. E o nível cultural, não tudo isso. Mas enxergava o jogo, fazia o time jogar, se posicionava de uma maneira fantástica, né? Mas tem essas coisas, né? Eu acho que 2010 foi um time de qualidade onde eu juntei o que eu tinha de melhor. Eu consegui juntar a qualidade. E era um time fantástico. Teve jogos do Internacional. O jogo lá contra o Chivas foi um jogo... Bom, eu disse para vocês que quando a gente recebeu aqui a taça, eu recebi um abraço e um beijo do Pelé. Eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse assim, muito obrigado por nos devolver o futebol brasileiro. Porque o time internacional jogava por música, jogava. O que se tenta se fazer hoje, de tocar a bola. O Flamengo, por exemplo, fez partidas assim memoráveis. Só que o Flamengo, por exemplo, foi campeão da Libertadores porque o River deixou de ganhar a Libertadores, né? Porque o jogo Flamengo e River, o River foi melhor do que o que tem o Galhardo, Flamengo. O que tem o Galhardo que muda o time, que vem garoto? O que tem de especial? O que tem que se copiar de um cara como esse? Sequência. O Galhardo tem um posicionamento firme, tem sequência de trabalho, conhece o clube e os dirigentes confiam no trabalho do Galhardo. Isso é que é. Por quê? Por que o Galhardo está lá? Porque foi buscar o River aonde? Na segunda. Onde é que o Galhardo foi buscar o River? Foi buscar na segunda. Então o Galhardo trouxe da segunda até o campeonato da Libertadores, bicampeonato, sei lá. Então conhece o clube, sabe de todos os meandros, o respeito que existe pelo Galhardo, dos dirigentes do River, da sequência, pode às vezes estar num bom momento, mas eles sabem que o trabalho está bem feito, já vivenciaram um trabalho mal feito.
Então, saíram lá do fundo do poço. É o que eu ia dizer. Por que o time de 97 do Internacional tinha alma? Porque eu fui ridicularizado. Eu tenho esse rótulo de retranqueiro porque eu coloquei Anderson, Fernando, Marcelo, Arilson, o Enciso na lateral direita. Então, tudo volante, porque eu botei. Por quê? Porque não tinha qualidade até nós chegarmos ao nosso equilíbrio tático e técnico. Quando nós chegamos, nós fomos o melhor time brasileiro naquele segundo semestre, mesmo que o Palmeiras, acho que foi o Palmeiras ou o Cruzeiro. Vasco tenha sido campeão. Isso, o Vasco com um timaço, né? Sim, com o Edmundo voando. Então, esse teu time, Celso, fez 7 no Bragantino, 5 no Grêmio, 4 no Flamengo, 4 no Fluminense, 4 no Santos, 3 no Corinthians, isso tudo esse teu time de 97 fez. Por isso cara, que quando nós ganhamos sobre essa qualidade. Pois é, mas é que tinha alma, é diferente. Qualidade sem alma não anda. Entendeu? Qualidade sem o grupo se gostar de estar junto não vai. Quantos times o Flamengo fez sem ter alma e não deu certo? Esse time do Flamengo deu certo no final, no segundo semestre do ano passado para cá, agora já está com dificuldade. Por quê? Porque já não tem mais o mesmo quê? Todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo com a mesma pegada. Então, esse é um grande. Tem que ter qualidade, sempre tem que ter qualidade. Mas se o grupo não se gostar de estar junto, não funciona. Eu trabalhei no Santos, por exemplo, em 2002, time de gurizada, esses meninos todos que eu falei para vocês, foi campeão brasileiro. Nós esperávamos que tivesse algum resultado no ano seguinte. Foi campeão em 2002. Deixamos lá o trabalho com o mérito do Leão, que pegou depois e foi campeão brasileiro, né? Então, quando o time gosta de estar junto, de jogar junto e viver junto, porque o futebol não é só dentro do campo, não. O futebol tem que gostar de estar junto fora do campo. Se não tiver isso, não funciona. Não funciona. Faz um bom jogo aqui, é um bom jogo ali, mas na hora de decidir vai perder para o time que tem menos qualidade técnica. Pergunta para encerrar, a mais barbada de todas. Quem é melhor treinador, Eduardo? Já vai terminar? Não, mas eu tenho uma. Então, deixa eu uma antes, então, por favor. Que é também dessas assim. Celso, é melhor ganhar de 1-0 ou de 4-3? Depende do jogo. Não, o melhor é ganhar. Pode ter certeza que o melhor é ganhar. O 4-3... Porra, mas tu vai aceitar que tomou 3 gols, Celso? Pois é. O 4-3 tem muitas nuances, entendeu? O 4-3 tu tá bem perto de perder. 1-0 tu pode ganhar de 1-0 com uma certa firmeza. Tá aí o Tite, né? Ganhou vários jogos de 1-0, ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Celso, quem é que é mais treinador hoje? O Renato ou o Cudê? Mais treinador é o somatório de várias variáveis. Tá? Então, eu não posso dizer assim, simplesmente é esse ou aquele. Eu acho que o Renato vem numa sequência de 4 anos, que 4, 5 anos, sei lá eu quanto tempo, que ninguém imaginava que o Renato fosse ficar assim no Grêmio. Nem os dirigentes do Grêmio. Porque quando foram buscar o Renato, é que o pessoal tem memória curta. Né? Muita gente dizia que ele ia durar muito pouco tempo no Grêmio, porque não tinha ainda a maturidade, porque eram assim, era assado e tal. Aí o Renato com uma sequência, e olha que poucos treinadores do Brasil têm. Não, hoje ninguém tem. Hoje é a maior de todas. É a 5ª temporada dele. É a maior de todas. Então, o que tem o Renato? Eu não conheço o Renato, assim, me dou com ele, claro. Bom dia, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? E principalmente nos momentos. Eu trabalhei muitas vezes no Grêmio, principalmente nos momentos que ele vinha do Rio de Janeiro, entrava lá no Grêmio e tal. Sempre foi muito bem recebido no Grêmio e tal. Obviamente, como ídolo do Grêmio. Mas eu não tenho conhecimento do que o Renato faz como treinador, tático, técnico. E também o que eu vejo o Renato fazer, o que eu vi o Renato fazer no campo. Agora, dando aquela pergunta que tu fizesse, a imprensa entende de futebol? Agora tu é imprensa. Dando uma de cara, de profissional, não dá para ser, né? Mas vamos imaginar, sentar e ver o time do Grêmio jogar. O time do Grêmio teve momentos brilhantes com o Renato,
depois de algumas decisões que ele tomou. Antes era do Roger, o Roger que criou essa situação. Antes do Roger foi o Filipão que botou... Ninguém fala disso, né? Foi o Filipão que botou os meninos para jogar, botou o Luan, botou o Pedro Rocha, botou o Oscar. Oscar não, botou o Arthur. Botou quem mais, por favor? O Wallace. O Wallace, tal. Só que os meninos, esse é um problema, só que os meninos olhavam para o Filipão e não conseguiam jogar. Porque o Filipão, treinador de Copa do Mundo e tal. Aí o Grêmio tirou, o Felipe saiu, botou o Roger. O Roger, como é uma coisa natural, começando a carreira, amigo dos jogadores, conversou, achou um jeito de jogar do Grêmio. E esse jeito de jogar do Grêmio foi seguido pelo Renato, com algumas mudanças. O Renato teve uma mudança decisiva, que foi colocar o Ramiro pelo lado do campo, e que deu toda uma qualidade para o Grêmio, uma qualidade fantástica de jogo. Aí depois vieram as mudanças, né? Os jogadores que saíram, os jogadores que foram embora e tal. E o Renato, assim mesmo, conseguiu manter um jeito de fazer as coisas. Né? Porque tem um jogador no Grêmio que se chama Michael, que faz com que as coisas sejam feitas daquele jeito. As coisas são direcionadas para aquele modo de jogar do Michael, que inclusive nesse último jogo teve até uma atitude meio que complicada. Mas, enfim, de um modo geral, é isso. O Renato tem, a gente pode ver isso, tem o comando do grupo. Isso é muito importante, é uma variável muito importante. O Renato tem dito e tem passado para os jogadores muita confiança. Né? Então, ele vem de uma sequência assim. O Kudê não. O Kudê veio para cá para mudar um jeito de jogar. Não é nem mudar o jeito de jogar, principalmente do Odair, do treinador anterior, mas veio para cá com a expectativa que faria com que o Internacional jogasse na frente e tal. Não, em um determinado momento, em determinados jogos, conseguiu fazer, em outros não, e só foi conseguir o equilíbrio colocando os 3 volantes do Odair. Veja como o futebol é interessante, né? Colocando os 3 volantes do Lindoso, Odair. Edenilson e Patrick. Exatamente. E marcando na frente, porque essa marcação que se faz hoje em dia, que se chama de primeira linha, que antigamente era marcação pressão e meia pressão, hoje é linha alta, linha média, linha baixa. A nomenclatura mudou, mas o futebol não. Né? Essa intensidade de jogar, quanto maior o número de jogadores no campo do adversário, para marcar o adversário significa futebol ofensivo? Nem sempre. É um jeito de jogar, é um jeito de desarmar a defesa perto do gol adversário. E isso que o Kudê veio fazendo aqui. Talvez o Odair tivesse pecado por isso, não tivesse falado de uma maneira diferente. Né? Então, o Kudê está fazendo um bom trabalho? Claro que está fazendo um bom trabalho. É óbvio, é fato que está fazendo um bom trabalho. Taticamente, mudou o Internacional muito. O Internacional passou a ter mais jogadores no campo ofensivo, mas os jogadores são os mesmos. Então, o trabalho do Kudê, taticamente, está sendo mais visto nesse momento. E o Renato não. O Renato, pela sequência que vem e pelo jeito que o Grêmio achou de jogar, vem mantendo. Né? Então, dizer o Kudê é melhor do que o Renato é melhor do que o Kudê é muito simplório, viu, Potter? Ótimo. Não a dá pergunta para era fazer simplória. A pergunta, eu queria te colocar numa casca de banana, na real. Sim, Tá. mas é difícil, né? Não, eu sei. Rote, para acabar. Nós vamos montar um time que vai falar... Talvez seja por isso que a imprensa não goste muito de mim, porque eu não consigo entrar nessas armadilhas. Nessa aí tu não entrou. Mas foi boas as explicações, foi boa. A gente curtiu o momento. Tá bom. Rote, para acabar. Treinadores que tu trabalhou, tá? Convivência de vestiário. Eu quero que tu monte uma seleção. A coisa que os melhores que tu trabalhou. Pode não ter sido os melhores da história, exatamente, mas foram os melhores para mim. Montar tua seleção. Goleiro. Treinadores? Não. Tu como treinador. Jogador. Exatamente. Isso. Eu errei. Porque como a imprensa erra de vez em quando. A imprensa de vez em quando erra. Vamos lá. Goleiro, o melhor. Melhor goleiro, cara? Assim, de sopetão? Claro. Quer me complicar? Não quero não.
Tem sempre os Pega melhores. Marcos, eu tive o Marcos, eu tive tá, o já Marcos, foi. eu tive o André, tive Marcos. Não, Marcos. Lateral direito. Lateral direito. Cara, e agora? Lateral direito. Porra, meu, como treinador, deveria vir assim, rapidinho, né? Cara, eu tive o Arce. Já foi o primeiro que eu pensei. Deu. Foi o primeiro que eu pensei. Calamos. Tive o Arce. Vai, zagueiros. Tá. Um eu vou te ajudar. Gamarra. Quem era o companheiro do Gamarra? Esse aí é o concurso, né? Gamarra e quem? Esse aí é o concurso até hoje, o Gamarra. Gamarra e quem? Para aí, cara, eu tenho que pensar, velho. Não é assim. Tenho vários jogadores, cara, que eu trabalhei, meu Deus do céu. Zagueiro, tive, porra, quem? Eu tive o Rever no Grêmio, tive... Lúcio. Gamarra e Lúcio. Lúcio. Lateral esquerdo. Eu tenho essa resposta aí. Lateral esquerdo. Cara, eu também tive o Roger, eu tive... Quem mais? Cara, eu tive um cara fantástico chamado Felipe. Nossa, no Vasco. Craque. E eu nem tinha pensado nesse, Potter. Esse jogou comigo no Palmeiras. Cara, esse cara é um amigo que eu tenho, fantástico, além de ser um grande jogador. Como jogava. Tá, olha só a defesa. Tu pensasse Marcos Ars, eu pensei no Kleber, chicletinho. Eu também. Pô, o Kleber também, cara. Mas eu vou te dizer o seguinte. Tecnicamente, o Felipe era melhor. Não, olha aqui. Marcos, Arce, Gamarra, Lúcio e Felipe. Vamos lá. Meio campo. O primeiro. O volante. Nenhum volante eu vou botar. Nenhum volante. Meu volante, Alex. Opa. Alex do Inter ou do Palmeiras? Do Palmeiras? Do Palmeiras. Não, sacanagem. Não vem. Não, bagunça. Alguém tem que marcar. Não vem Mas com o Alex ela. marca, rapaz. Não, vamos lá. Mas não gostou? Não gostei. Alguém tem que marcar nesse time, tem que ter equilíbrio. Quer que eu termine? Umzinho só. Quer terminar o programa? Não vou acabar o programa. Só que faltava um time do Rocha não tem equilíbrio. Só que faltava, né? Vai. Umzinho, cara, eu tenho o Sandro, sim. Peraí, Sandro Eduardo Costa, que eu botei jogar no Grêmio com 16 anos. Eu não gosto de jogador bom, tá? Eu boto eles com 16 anos, mas eu não gosto deles. Tu teve o Tinga. Mas o Tinga não é volante. O Tinga é o segundo volante. Vamos lá. Na época, pô, eu tinha que lembrar de outros aí, cara. Palmeiras, Corinthians... Palmeiras, Palmeiras eu tinha o Galhardo, eu tinha o Fernando, eu tinha o Magrão, que jogou aqui no Internacional. Cara, eu tinha só esses caras. Como é que tu quer que eu bote alguém? O Fernando do Palmeiras é o mesmo Fernando do Inter de 97? Ah, claro, rapaz. Jogava muita bola. Claro que era o Fernando que jogou no Internacional. Tá. Como é que tu quer que eu escolha um deles, cara? Tá, vamos lá. Magrão. Escolhe um deles aí, põe. Magrão. Escolhe a gente, não tem problema. Magrão, porque ele é capitão. Beleza. Vamos lá, Magrão. Aí depois na frente vai botar o Sandro? Ou o Tinga? Mas que Sandro e Tinga? Que isso, cara? De Ronaldinho Gaúcho e Alex. Nossa. 3 atacantes, vai. Isso. É inacreditável que o time de todos os tempos do Celso Roth tenha um volante só. E porque a gente pensou. Aqui, ó. Vou te dizer, viu, de velho? Potter. Oi. Sabe o que tu fizeste aí, Potter, agora? Aquilo que os repórteres, teus colegas atuais fazem. Não sabem da minha vida. Por gosto. Só sabem do que ouviram falar. Não, olha só. 1h15 depois eu sei da tua vida. Esse é o problema. 1h15. Agora eu usei do teu humor. Do teu humor britânico. Tá bom, então tá. Vai. Então tá bom. Tu precisa de 3 atacantes. 3 atacantes. Robinho. Vamos lá. Para aí, cara. Tem mais gente aí. Isso que eu não botei o Juliano nesse time, hein? Não tem o Juliano. Robinho. Não, o D'Alessandro. Não, o D'Alessandro não é atacante, né? Não, sim, claro. Dos que ficaram. Já botou o Ronaldinho Gaúcho e o Alex, né? Douglas Costa, talvez? Para aí que eu tive o Oséias, eu tive o Tuta, eu tive o Fábio Júnior. Christian. Romário. Opa!
Mas aí é brincadeira. Tá, terminou, Potter? Terminou? Vai apagar a luz. Não foi o que ele pediu? Falta um. Não foi o que ele pediu? Romário fez o 1000º gol comigo. Ninguém lembra disso. Robinho, É verdade. Robinho, Romário e mais Ninguém um. fala disso. Ninguém fala disso. Vai, Outro jogador. ataque. Vou botar aí. Mais pro lado esquerdo. Posso botar o Douglas Costa. Posso botar. Jogou comigo. Posso botar o Oscar, que é um meia, que jogou comigo, que eu botei para jogar. Eu vou colocar. Eu não gosto, viu? Eu não gosto de jogador bom. Eu não gosto de jogador bom. Eu vou colocar o Oscar para ficar mais equilibrado esse teu time, porque tá uma bagunça teu time. Eu não gosto, viu, Potter? Eu não gosto de jogador bom. Tá, então eu vou repetir. Marcos, Arce, Gamarra, Lúcio e Felipe. Magrão, Oscar, Ronaldinho Gaúcho, Alex, Robinho e Romário. Tá Treinador, bom, aqui. Treinador, Celso Rotti. Olha aqui, para aí um pouquinho. Magrão. Magrão não era volante, Magrão era segundo volante. Tem o Galeano, que jogava aí. Tá, então tá. Eu vou fazer essa... Alguém tem que carregar o piano. Alguém tinha que fazer a galinhagem, né? A Galeano. Fechou. Então tá. Rotti, um prazer, cara, te ouvir assim, com calma, com tranquilidade. Para aí, repete o time aí. Marcos, Arce, Gamarra, Lúcio e Felipe. Galeano, Oscar, Ronaldinho Gaúcho, Alex, Robinho e Romário. Puta, que time. Pô, eu trabalhei com todos esses caras. Que é isso? Coisa linda, hein? É. E ficou de fora uma turma aqui. Ficou de fora o Christian. Pô! Tinga. Bota fora. Tyson. Alessandro. Tcheco. Souza. Tcheco. Souza. Né? Zagueiros, vários zagueiros bons ficaram no caminho também. Sim, porque no Inter tu lidou com Bolívar, Índio. Esse aí. Esse eu adoro. Índio. Esse é um fantástico. Tá, pra acabar, uma história só do Índio, vai. Uma história do Índio. O Índio, cara, uma historinha do Índio. Vamos lá. Decisão da Libertadores. No México ou aqui? Tá... Aqui. Nós perdendo o jogo de 1-0. O Bandeira me chamou, Bandeira do meu lado. Profe, trio, eu não me lembro se o trio... Acho que o trio era argentino, alguma coisa assim. Profe, número... Eu não me lembro se era o 3. O Índio sempre usou 3. Número 3, profe. Eu vou botar ele pra rua. Mas por quê? Qual é a razão? Porque ele tá cutucando o centroavante. Como é o centroavante da seleção mexicana? Cabeça dourada. Não. Outro, o Chicharito, né? Não. É o... Como é que é o nome dele? Eu vou te dizer aqui, vou pegar aqui e vou te dizer. Pega aí. Pô, o Índio, o cara queria dar no Índio, saiu errando soco no Índio, de tanto que o Índio cutucou ele. Aí eu chamei o Índio e disse assim, Índio, ele vai te botar pra rua. Como assim, professor? Botar pra rua por quê? Cara, tu tá botando o dedo no rabo do cara. Aí ele chegou assim, não, professor, não tô não, é só de vez em quando. É o Omar Bravo ou era o Bautista? Bautista era bom jogador. Bautista. Nelson, que bom que todas as entrevistas pudessem ser assim. Verdadeiras, tranquilas, serenas, engraçadas, sérias. Legal relembrar e colocar conceitos muito claros aí. De verdade. A gente agradece. A cultura inglesa que está com a gente aqui agradece também. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado. Não, de nada. Eu me passei algumas coisas, principalmente a respeito dos treinadores brasileiros, no momento atual, né? Mas eu acho que tem que ser dito, algumas coisas têm que ser dito. A falta de respeito para com o treinador brasileiro, não é comigo, hein? A falta de respeito para com o treinador brasileiro está muito grande. Os dirigentes estão trocando as coisas e as coisas não são assim, não. Acho que nós temos que rever a estrutura do futebol brasileiro. É esse o problema. Como o futebol brasileiro está sendo dirigido. E aí, obviamente, o treinador brasileiro está inserido nesse contexto. Esse é o grande problema. Não se faz essa recapacitação, essa releitura do dirigente. Não se forma dirigente no futebol brasileiro. O dirigente vem da arquibancada, apaixonado no sistema presidencialista, tá? E fica 3, 4, 5 anos perambulando
orbitando ao redor de pessoas que estão trabalhando. Daqui um pouquinho ele é dirigente, é presidente e toma todas as suas decisões apaixonadas. Não vai lá, não trabalha numa categoria de base, não passa por etapas, não vê como é que é o menino, como é que é a derrota, como é que é a reação dos jogadores na vitória, na derrota, as dificuldades que eles passam, com o que eles sobrevivem, o que circunda uma categoria de base, pessoas extracampo, o que se faz lá para depois ser um dirigente, para poder trabalhar no futebol profissional. Não se faz isso. Se vem, é um ex isso, um ex aquilo, em determinada função da sociedade, e se entra no futebol e começa a tomar atitudes apaixonadas simplesmente em cima de resultado. Esse é um grande problema, e não é só nos clubes. Eu estou falando da Confederação Brasileira de Futebol. Perfeito. Mais um diagnóstico muito bem apontado. Rote, obrigado pelo carinho, cara. Uma Um abraço, boa noite velho. pra ti aí, tá? Vou abrir uma garrafa Espero que tenha sido boa. Foi lindo. Vou abrir uma garrafa de R$80, o Divério vai abrir uma garrafa de R$95 e o Celso vai abrir uma garrafa de 595. Aqui a garrafa que eu estou abrindo. Água. Tchau, tchau, gente. Valeu, Tá bem. obrigado, Divério. Um abraço. Obrigado. Valeu. Valeu.